Salve VVVVV, aqui quem fala é o Tupã, e, para começar o episódio, vou logo dizendo que acho muito louco que, sabe-se lá há quantos anos o Suguru é um feiticeiro, e essa foi a primeira vez que as crenças dele foram abaladas. Como ele conseguiu não odiar o ser humano mais cedo, né? Sem falar da loirinha, como aliada, ela é uma perfeita traidora. Mas enfim, o episódio retorna com o Satoru se mostrando. Ele revela que basicamente se tornou o mais roubado de todos. Ele virou herdeiro. Pra não esquecer, estamos em 2007 e essa animação me causa certa estranheza. A produção, pra mim, estava dando novos sinais de que as coisas poderiam ir mal. Muita câmera fechada no rosto. Mas enfim, além do Satoru ultra mega poderoso, também temos o Suguru que anda mal. Claramente não vem dormindo direito. E isso está acontecendo pelo aumento de casos. Pra piorar, o Satoru se tornou forte o suficiente para ser enviado sozinho para as missões. A Shoko, por ter dominado a energia reversa, é uma peça muito importante e por isso, não pode ser enviada em missões difíceis. E como existe uma ausência de feiticeiros, seus números são baixos, sobrou para o Sugurinho trabalhar sozinho. O que não é um problema, já que ele é um exército de um homem só. O problema é que os seus ideais foram abalados. Bom, na sequência voltamos ao início da temporada, quando o Suguru engole o espírito no beco escuro. Nessa época, sua mente estava perturbada. A cena dos velhos batendo palma enquanto o Satoru carrega o corpo da Riko ficou gravada na cabeça dele. Martelando constantemente sua mente sempre que ficava sozinho. E esses momentos sozinho só aumentaram com o tempo. O que nos traz a cena do banho. Uma cena que me causa estranheza também. Fora isso, podemos ter certeza que não existe psicólogas nessa escola e nem acompanhamento de forma nenhuma, né? Um negócio de maluco. Os cara pega adolescentes de 15, 16 e 17 anos para enfrentarem todo tipo de loucura, vivendo uma vida de perigo 24 horas por dia. Sem ninguém saber dos sacrifícios que estão fazendo, sem se importar com os conflitos internos que podem ter e de forma muito positiva, esperam que a mente deles simplesmente segure todo o tranco. O mais estranho para mim é que em toda a história, só o Geto passou a odiar os humanos sem poderes. Claro que, curiosamente, só o Suguru foi colocado para enfrentar essa realidade. Seria interessante se fosse mostrado o Satoru vivendo um momento semelhante ao que o Suguru vive. Como o Satoru reagiria ao ver duas crianças sendo maltratadas pela ignorância das pessoas? Provavelmente, ele só levaria as crianças, já que não mudaria nada. Ele já acha inútil exterminar o alto escalão de Jujutsu, imagine pessoas comuns. Enfim, depois do banho, Suguru encontra o Haibara. Coitado desse pivete. Pessoas entusiastas e de bom coração, quando não são protagonistas, só tomam na cabeça. Ainda assim, esse entusiasmo e simplicidade no pensamento, aliado de uma boa sessão de terapia, poderia, talvez, salvar o Suguru. Mas, infelizmente, tinha uma loira no caminho. Surge a aliada que, como aliada, é uma bela inimiga. Yuki Tsukumo, uma xamã de nível especial. E inclusive, a Yuki me passa uma vibração de animação antiga muito forte. Me lembra, apesar de não ter assistido, me lembra o Death Note. Bom, depois das apresentações e partida do Haibara, Yuki revela que tem um problema com o jeito de resolver as coisas da atual sociedade Jujutsu. Ela acha que ficar caçando espíritos amaldiçoados por aí só está atacando os sintomas da doença. O que é uma perda de tempo para ela. O que a Yuki quer resolver é a causa. Então ela coloca o Suguru para pensar e revela que xamãs não se tornam espíritos ao morrer. O que acontece é que alguns xamãs se transformam em espíritos. Agora, como isso é feito é um mistério. Sendo assim, a Yuki tem dois planos que visam o fim da existência de espíritos no mundo. O primeiro seria a eliminação de toda a energia amaldiçoada da humanidade. E sobre isso, ela tinha um exemplo, um único exemplo entre milhões de seres que era o Fushiguro Toji. Criar uma teoria baseada na existência de uma única pessoa é fascinante. Fora isso, ela revela que em todo o mundo, Toji foi o único que nasceu com uma restrição que eliminou toda a sua energia amaldiçoada. E mesmo existindo só uma única pessoa em sabe-se lá quantas centenas de anos. Ela acreditava muito que esse era o caminho. Mas, Toji não deixou ela estudar o corpo dele em vida e ninguém sabe o que fizeram com o corpo do Toji depois. E aparentemente, ela não se deu o trabalho de buscar saber mais sobre. O que leva para o segundo plano, o qual agora, ela vê como possível. E isso é, permitir que todos os seres humanos aprendam a controlar a energia amaldiçoada que produzem. O que para mim é a mais interessante. Mas por que isso seria efetivo? Acontece que espíritos nascem do acúmulo de energia negativa que vaza de todos os seres humanos. O que de cara já é um problema, tecnicamente, as pessoas comuns não são capazes de ver a energia amaldiçoada, certo? Então ensinar a manipular algo invisível é complicado. Dito isso, tem outra coisa que me incomoda. E vou aproveitar para levantar essa questão. É explicado em algum lugar o motivo pelo qual os espíritos decaíram? Ao que tudo indica, 1000 anos atrás foi o auge do mundo com maldições e xamãs poderosos.
Mas de repente, os espíritos enfraqueceram e xamãs se tornaram escassos. Mas, por que isso aconteceu? Porque assim, se o acúmulo de energia negativa gera maldições, quanto mais pessoas existir, mais maldições existiriam, certo? Sem falar em novos medos que surgiriam e antigos que podem ganhar poder. Então, por que não aumentou e sim, diminuiu? Se comparar 1000 anos no passado com o momento atual da história, a população do Japão deve ser umas 5 vezes maior. Por causa da qualidade de vida e medicina. Sabe, queria saber se tem alguma informação sobre isso. Uma possibilidade seria a questão das bombas. Isso poderia ser usado, mas mesmo assim, não entendo o porquê num mundo com muito mais pessoas, não existam tantos espíritos como no passado. Mas enfim, voltando, depois de ouvir a explicação e os dois planos da Yuki, Suguru foi seco ao deduzir que para acabar com o surgimento de espíritos, bastava eliminar todos aqueles que não possuem poderes. Quem não for capaz de controlar energia amaldiçoada, vai de arrasta. Uma solução que só é boa, porque o Suguru passou a ter nojo de quem não possui poderes. Porque logicamente falando, uma criança sem poder pode nascer de um casal xamã. O maior exemplo é o clã Gojo, que atualmente só tem um membro. Obviamente, duvido que não tenha outros membros, mas com poder, só tem o Satoru. E já adianto que as famílias Kamo e Zenin não estão melhor. Essas famílias não têm um mar de xamãs. Se falta xamã nas escolas, nas famílias não seria diferente. Ou seja, se exterminar as pessoas que são incapazes de controlar suas energias, mesmo que alguns conseguissem através do medo e desespero desbloquear essa capacidade, a população do Japão seria reduzida a nada. Se sobrassem umas 100 mil seria muito. Em outras palavras, isso é um plano maluco que só faz sentido na cabeça do Suguru porque ele quer um pé, uma desculpa para sair matando. Aí veio a Yuki e deu um hectare inteiro para ele, dizendo que seria plausível, que sair exterminando as pessoas, poderia forçar uma evolução na humanidade e assim, de repente, quem sabe, todo mundo vira xamã e os espíritos sumiriam do mundo. Mas claro que, ela diz que funcionaria e depois diz que não tem coragem de fazer. Pra depois dizer, ó Sugurinho, por um acaso, você odeia os não xamãs. Como quem diz, porque você não junta o útil ao agradável, o que pra mim, foi planejado. Ela viu a oportunidade e plantou a semente na terra fértil que é o ódio do Suguru. Se isso não foi de propósito, eu sou rico. Bom, depois de plantar a semente, ela decide ir embora, mas antes, dá uma catucada a mais citando a herdeira do plasma estelar. O que sinceramente, a Rico ser a única herdeira, não me desce. Esse sem dúvida é o ponto mais fraco do arco, pra mim não faz sentido o cara preparar só um herdeiro. Enfim, seguindo em frente, como não tinha psicólogas para acompanhar a menosada. Suguru quebrou de vez, a ideia estava pronta, buscando o momento certo de germinar. E isso acontece quando ele chega numa vila que me parece uma vila afastada da sociedade. Os moradores, cheios de preconceito, culparam duas crianças pelos problemas que a vila estava sofrendo. As crianças possuem poderes, nasceram com feitiços. O que torna essa cena maluca. Duas crianças com feitiços num acesso de fúria, limparia essa vila em 2 palitos. Elas estarem vivas por tanto tempo também me soa esquisito. Faltou mostrar alguém que estivesse no outro lado, protegendo as crianças. Mas enfim, o conflito do Suguru deixou de existir depois da conversa com a Yuki. Então, quando viu a situação das crianças, foi a brecha que ele estava procurando. Com raiva, Suguru passou todo mundo. Por causa disso, ele se tornou um criminoso procurado que foi sentenciado à morte. O que a falta de acompanhamento faz, né? Dito isso, o Suguru possui um poder que se ele de fato tivesse tentando acabar com os não feiticeiros, ele conseguiria. Pelo menos uns milhões ele pegava. Mas infelizmente, ele quer, mas não quer tanto assim, né? Apesar de ter eliminado a própria família, ele simplesmente seguiu vivendo a vida. E outra, sinceramente, não entendi o porquê ele quis se encontrar com o Satoru. Só pra provocar ao dizer que Satoru tem o poder para exterminar todos os humanos. Tecnicamente, ele também tem. Obviamente, o Satoru conseguiria fazer isso com muito mais facilidade. Mas, por exemplo, depois do encontro com o Satoru, ele poderia simplesmente soltar espíritos em lugares aleatórios e deixar eles destruir o máximo que pudessem, mas ele só se escondeu no velho culto da estrela. E como é que ninguém descobriu que o antigo culto passou a seguir o Suguru como seu novo guru, né? E foi isso, Suguru decidiu criar um mundo só com xamãs e sem espíritos, enquanto o Satoru decidiu criar um grupo de xamãs tão forte quanto ele, assim mudar o mundo também. Sinceramente, os dois planos têm problemas. O do Satoru, por exemplo, não entendo o porquê ele acha que deixar várias almas cebosas no controle da sociedade de Jujutsu é ok. Beleza que a maioria está com o pé na cova, às vezes ele só não quer tirar o prazer de ver eles definharem. Mas ele poderia, por exemplo, criar sua própria organização. Dito isso, o melhor ponto entre os planos é do Satoru, já que criar pessoas fortes que possam herdar seus ideais e repassar para o futuro é uma forma de mudar o sistema. Enfim, um fato é certo, Suguru falou e falou, mas não fez nada.